Então, eu sou o Silvio, né, como eu já disse. Sou criador do Periferia Preta Vegana, já faz há um ano. Sou vegano já há 2 anos e meio. O veganismo ele chegou para mim de uma forma mais por questões ambientais, né? Na época, no contexto que eu vivia, eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente, sempre pesquisando bastante sobre essas coisas. Até que chegou a mim, através de uma amiga, que uma das maiores causas, né, assim, da questão de desmatamento, essas coisas, era por causa do que a gente estava comendo. Então, isso dali já foi um despertar para mim. E eu fui caindo em vários outros assuntos que a gente vai falando no decorrer aqui do papo. Mas é isso. Periferia já está aí há um ano sobrevivendo, já com quase 15 mil seguidores. Sou muito grato a isso, né? E espero que chegue mais gente. Maravilhindo. Já que a gente entrou nesse assunto, para a gente dar aquela entrada assim levemente no bate-papo, queria te perguntar assim, você começou esse movimento assim de compartilhar a vida do veganismo, principalmente na periferia. E eu queria te perguntar antes de tudo, quem que te inspira assim? Quem que começou te inspirando? Então, no começo eu tinha muita referência de gente branca, né? Assim, eu sou grato, né? Porque também foram pessoas que abriu o caminho para mim, mas eu também me via muito excluído, não tendo como alguém que me representasse ali. Então foi quando eu realmente comecei a pesquisar perfis negros, aí foi que eu achei a Carolina, né, que é do Afro Soul, a Vegana Sem Grana, a Sapa Vegana, que tipo para mim são a minha trindade, mais a Thalita, né, que é uma grande amiga minha hoje em dia, e são pessoas que me inspiram demais e que eu acho que são as que estão levando, né, o veganismo realmente junto comigo agora, porque a gente precisa dessa representatividade de um veganismo realmente popular, porque, por exemplo, a gente tem alguns perfis de meninas negras que falam um pouco, né, através do seu canal, mas que é voltado para outros assuntos, mas que mesmo assim distribuem um veganismo não popular, né? É aquele veganismo de uma caixinha de leite a R$ 20. Então, tipo assim, não, não faz sentido nenhum, é muito mais fácil eu comprar a matéria-prima e eu mesmo fazer, né? Porque sai muito mais barato. E até mesmo são perfis que traz autonomia às pessoas, sabe? Que é algo que a gente já perdeu, estamos perdendo com toda essa coisa do fácil, né? A gente tem hambúrguer já pronto, quer só descongelar e botar no micro-ondas e comer. Então, assim, a gente está também nessa evolução, né, de trazer essa popularização e essa autonomia. Maravilhinda. E Silvia, vamos entrar então já no nosso assunto assim principal. Tem muita coisa que, assim, que eu queria saber, que acabou conversando ontem. Ontem eu tava nas conversas lá do WhatsApp perguntando para todo mundo, assim, e acabaram vindo muitas coisas à tona. Mas eu queria começar, assim, sobre essa visão. O que você acredita, o que você viu, na verdade, né? O que te movimentou a fazer toda essa divulgação do movimento vegano popular, acessível. O que te incomodou antes de você entrar nesse mundo? O que te incomodou? O que te levou a entrar nessa onda de, mano, não me representam? Por quê? E o que você tem feito, assim, para mostrar? Então, eu entrei, né, como eu disse, não tem essa representatividade. Então, quando a gente já não se vê representado, a gente já acha que a gente não pode fazer parte daquele grupo. E só que quando eu entrei também para o veganismo, ele me ensinou também muita questão da minha ancestralidade, sabe? Do que a gente comia, do que a gente fazia, se a gente caçava, se a gente era coletor, o que que era a gente, né? Como um povo africano. Então, o movimento, né, do Periferia entrou com isso, que é para a gente mostrar o que não está sendo mostrado, vamos dizer, aquele famoso que a Globo não mostra, né? Então, o perfil é isso, sabe? É levar para as pessoas e dizer, porque a gente vê muito esse questionamento, porque eu me via como uma pessoa negra e pobre sendo vegana, e eu via muito esses questionamentos em vários perfis de pessoas brancas, porque realmente, né, a pessoa é elite e tudo mais, tem todo o conforto, para ela é muito mais fácil, né, encarar esse movimento. Então, eu me via muito ali, vendo aqueles comentários, e eu ficava, cara, é real, a gente não tem representatividade. Então, como que a gente quer falar que o veganismo é barato se a gente não tem pessoas ali falando sobre, sabe? E, na verdade, a gente já tinha, né, como eu disse, a Thalita, a Sapa,
todas são representatividades maravilhosas, mas só que é uma representatividade pouca, entendeu? Então, quando a gente vê uma minoria ali só daquele movimento, a gente não vai conseguir ver que aquilo ali é para todos. Que, de certa forma, por exemplo, como eu sempre falei antes, né? Porque agora eu já não moro mais na Tijuca. Mas no começo eu morava na Tijuca e eu tinha muito mais acesso a várias outras coisas. Então eu sempre falava, eu estou falando do meu ponto de vista, sabe? Porque vai existir outras pessoas com outros pontos de vista em outras situações. Então, o meu perfil ele foi criado para isso mesmo, sabe? Para eu falar através da minha visão e mostrar que a gente pode fazer com pouco. Porque a nossa alimentação primordial mesmo de uma pessoa pobre é a base de vegetais, sabe? É porque a gente faz aquele esforço do trabalho, né? Sacrificar a semana toda para chegar no final de semana conseguir fazer um churrasco ou um almoço de domingo bem legal. Mas no dia a dia mesmo é aquela batata que o quilo é R$ 2, a alface que é R$ 1. Então, essa é a alimentação realmente do pobre. Só que a gente estamos muito iludido com essa visão de que a gente precisa fazer um churrasco no final de semana com bastante carne, carne cara, e faz essa ilusão toda, né, que a gente aprende através da televisão, só que não é algo necessário. Então, o perfil ele traz isso, sabe? A gente trazer memórias também, né, memórias que a gente tinha, mas só que refazendo de outras formas. A gente não precisa estar sempre reproduzindo o antigo, sabe? Porque a gente sabe que nem tudo que é antigo é bom para nós. Maravilhoso, Silvio. Ah, pessoal, como hoje tá, tipo, a gente tá competindo aí com o jogo do Neymar, tem menos gente, quem quiser fazer pergunta, tipo, não vou separar aquele, tipo, do meio pro começo, faz perguntas aqui, principal, depois vamos passar pra pergunta da galera, quem quiser meter pergunta, fique à vontade. E se, eu queria te perguntar isso, porque isso foi o ponto, assim, quando eu te descobri, na verdade, quando eu comecei a pensar, nossa, tipo, a relação da periferia com o veganismo, uma das principais dúvidas que me chegou, assim, que veio da minha cabeça, foi sobre essa questão do acesso à informação. Eu sei que, tipo assim, a mídia já não vai fazer esse favor para ninguém. Então, vai mostrar aquela visão elitizada de pessoas brancas, de pessoas com muito dinheiro e consumindo produtos que ganham muito dinheiro em cima do veganismo e blá, 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 e do movimento verde, né, no geral. E aí me veio a pergunta, poxa, eu acho que o trabalho de vocês é um negócio absurdo, assim, absurdo, absurdo, absurdo. É um trabalho extremamente importante por trazer essa visibilidade. Mas, por outro lado, eu fico pensando o quanto isso chega às pessoas, sabe? Porque, por um lado, a mídia não vai mostrar. Por outro, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros sem um acesso decente à internet, que é o principal local de trabalho de vocês, dessa divulgação. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente o que você acha sobre isso, e que de outras formas, talvez, a gente que está aqui, por exemplo, pudesse ajudar a causa. Então, isso daí é algo que eu também discuto bastante com o pessoal, né? Porque a gente quer falar de informação, né? Porque a gente, vamos dizer assim, as pessoas brancas que estão ali no movimento sempre diz isso, mas é só pesquisar que você quer. Mas, cara, muitas das vezes a pessoa que, até mesmo que tem o acesso a um celular, ela não vai ter acesso a uma qualidade boa de internet. Eu mesmo, eu já vivi na Tijuca mesmo, gente, para vocês terem noção, na Tijuca mesmo, dentro de minha casa, a internet não pegava direito. Eu tinha que ficar na rua para minha internet 3G poder pegar direito. Então, vocês imaginem a situação. Então, assim, para a gente falar de informação, a gente não pode chegar a falar que qualquer tipo de acesso à internet é algo de informação. Porque, às vezes, a gente é criado a não ter interesse em pesquisar as coisas. E se está dito, já está dito, não vamos questionar. Então, a maioria das pessoas que têm um acesso à internet na favela, quando tem um acesso à internet, é pro lazer. É quando chega do trabalho já cansado, que já está morto ali, estirado no sofá, e só quer rolar um pouco o feed da internet e cair no sono, entendeu? E na maior parte das vezes, com o que é de informação das redes sociais, a gente já sabe que é fake news, sabe? Então, a gente falar de informação é algo muito complexo, como você disse. Há 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, a gente falar de informação é muito complexo. Então, o que eu sempre tento lutar é porque, através da pandemia, isso atrasou muita coisa, mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar corpo a corpo. Eu acho que o ativismo de veganismo ele tem que ir muito mais além do que das telas,
sabe? Eu acho que é muito bonito a gente trazer informação, falar com o pessoal, mas a gente está falando com uma bolha, a gente está falando com uma parcela de pessoas que têm acesso e que conhece o nosso trabalho, porque muita gente aí por aí não conhece o meu trabalho ou sabe quem eu sou e tudo mais, entendeu? Então não tem como a gente falar de despertar interesse se a gente não dá o gatilho para a pessoa. Então, para mim, eu acho que uma das melhores formas é a gente apoiar, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi demais também é pela situação mesmo do que eu tô, porque agora eu tô pedindo contribuição, né, para eu continuar trabalhando com o perfil. Não sei se vocês já viram. E porque é um trabalho difícil, sabe? Requer tempo da gente, requer recursos, que é algo que a favela não tem, e eu me vejo nessa situação, até mesmo pela situação de eu não tá mais morando na minha casa, então eu tenho que estar com a minha mãe reconstruir tudo do zero, então a gente não tem investimento para isso. Foi a minha maneira de poder continuar, sabe? Não ter que ir atrás de um trabalho para poder ajudar em casa e continuar trabalhando com o perfil e estar sendo remunerado por isso, sabe? Então, é uma situação muito difícil, porque realmente, quando a gente fala de pessoas que já têm o pai, que é só pedir, pai, me compra uma câmera, me compra isso, me compra aquilo, é muito mais fácil da gente fazer conteúdo, mas que tipo de conteúdo aquela pessoa vai estar fazendo, sabe? Então, para nós que somos negros da favela, que tem que estar trabalhando, a gente não tem tempo e nem recurso para isso. Então, para a gente popularizar a informação, a gente dá a voz para quem está ali na luta, sabe? Não é, por exemplo, tem um perfil, vamos dizer assim, perfil de Felipe Neto, que tem mais de 50 milhões de seguidores. Aí você segue também um perfil muito pequeno que também pede financiamento, só que não, eu gosto mais do Felipe Neto, vou dar dinheiro pro Felipe Neto. Só que, tipo, mano, o Felipe Neto já tem dinheiro, sabe? Então, é questão de escolha mesmo, que a gente também deve ensinar a população, porque nós sempre foi ensinado a isso, a gente foi ensinado a não a querer se informar. Então, a gente quebrar esse paradigma é muito complicado, entendeu? Isso vai depender de cada pessoa. Então, uma das melhores formas que eu acho de levar o veganismo é levando para a rua, é conversar, é entender a realidade da pessoa, porque até eu mesmo, que sou inserido dentro da periferia, eu aprendo demais, sabe? Porque eu, como eu disse, eu aprendo situações que não é da minha realidade. Então, a gente tem que sempre olhar um por um para poder conversar. Então, antes de a gente chegar numa favela que a gente não conhece, que a gente não sabe como acontecem as coisas ali, a gente tem que entender. É igual a geografia. A gente não sai falando de política, né, sem entender geograficamente o contexto daquele local. Entendeu? O veganismo deveria ser visto dessa mesma forma. A gente precisa entender o contexto daquelas pessoas para depois a gente tentar aplicar. Então, por exemplo, eu fazia parte de um ativismo, que é o Anonymous, isso consistia da gente conversar com pessoas na rua e a gente mostrava imagens e se a pessoa tivesse interesse, a gente ia lá conversar com a pessoa. Então, antes, eu via muito o erro dos meus colegas que eles já chegavam apontando o dedo para as pessoas e já dizendo que ela estava errada, que isso e tudo mais. Só que eu não, eu já via de uma outra forma. Eu chegava, eu perguntava o que ela vê, o que aquela ali para a pessoa representa, e eu vou tentando entender o contexto da pessoa e tentar chegar da melhor forma, porque nem todo mundo vai se sensibilizar com os animais. Eu mesmo, antes de ser vegano e durante uma maior parte do veganismo, eu não tinha sensibilidade pelos animais. Eu tinha sensibilidade pelo meu povo negro, que também estava sendo atingido por isso, e até eu mesmo. E a acessibilidade veio depois. Então, assim, vai ter gente que está dentro do veganismo por questões ambientais, questão política, por questão dos animais. Então, assim, é um contexto muito complicado, sabe? Então, a gente falar de informação, cara, a gente vai ficar aqui horas, horas e não vamos chegar numa solução, ainda mais no Brasil, sabe? Que quando a gente tem lugares que não tem nem internet ainda, por exemplo, o pessoal rural, entendeu? A maior parte das pessoas que são de lugares rurais não tem acesso à internet, sabe? Então a gente tem que ter, eu acho que só um bate-papo para isso, sabe? É muito complicado a gente chegar numa conclusão agora e até uma solução, porque dependendo do Brasil, se continuar assim, meu filho, se bobear, a gente vai estar perdendo mais informação, né? À toa que estão querendo taxar livros, né? Tá anotada essa ideia de papo, hein? Ó, a Luana fez uma pergunta aqui. Ela perguntou como a sua família reagiu à ideia do veganismo. Então, meu pai e minha mãe nem sequer sabia o que era veganismo, né? Então,
Eles só entenderam mesmo pela questão vegetariana, porque sempre foi uma coisa meio popular, né? De pessoas que não comem carne. E assim, a minha mãe, ela sempre. Eu acho muito engraçado minha mãe, né? Porque ela nunca se importa das minhas decisões, ela tá sempre me apoiando. Então, assim, de tudo na minha vida, ela só sempre falava, tá bom. E agora já o meu pai, ele sempre foi muito de, vamos dizer, bater um pouquinho de frente, mas ele não foi uma pessoa que falou que não iria me ajudar e tudo mais. Para ele, na cabeça dele, vai ficar 3 meses e depois ele iria largar, né? Então, ele também não se importou tanto. Eu conversava com ele, mas ele nunca se importou muito. Então, assim, eu fui acolhido, sabe? Na hora de fazer compra, eles me ajudavam. Tinha momentos que a gente fazia até minha compra primeiro, para eu poder comprar minhas coisas, depois a gente ia fazer a compra. Então, eu falo que nesse quesito eu fui privilegiado, sabe? Eu não tive problema, não tive que debater boca, não tive que tirar a carne do feijão. Então, tá tranquilo. É maravilhoso. Silvio, já que a gente entrou no assunto de. A Débora, nossa, queria, fui contra a vontade da minha mãe e ela implica demais. A minha mãe também mete umas implicações, é complicado. Hoje em dia até minha mãe é, então assim, tá tranquilo. Maravilhoso. Silvio, já que a gente entrou no assunto de transição, eu ia perguntar isso para você. Porque a gente teve um papo com a Ju do Comida Saudável para Todos, você conhece, acho que é a Ju. Ah, sim. E a gente teve um bate-papo com ela, e a Luana até que perguntou, né, sobre essa questão do tempo, né? Vou entrar no contexto aqui, né? Porque ontem eu tava conversando, eu falei pra você que eu tava conversando com um amigo, ele chegou em mim e falou, nossa, o veganismo é muito caro, vou assistir o jogo do Neymar. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu não sei dizer se é exatamente caro, mas eu posso dizer, assim, que demanda um certo tempo, assim, porque o veganismo entra e leva junto, né, esse movimento da... não sei se é slow motion, contra o estilo de vida fast, né? Contra o estilo de vida rápido, esse que a gente vive, do fast food, fast isso, fast aquilo. Hoje em dia, agora, né, durante essa pandemia, não dá nem para dizer se a gente tem aquela divisão de horários, né, de trabalho e lazer, né? Porque agora ficou tudo junto. E tá sempre nessa correria e tal. E, ao mesmo tempo, eu sinto que talvez tenha certo uma diferença, assim, é muito fácil para mim falar, para algumas pessoas que estão aqui assistindo, falar, tipo, fazer essa transição, dá tempo de eu ir lá fazer um leitinho de coco, dá tempo de não sei o que, uma manteiga e tal, tops. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o contexto da periferia é muito diferente. A maioria das pessoas da periferia trabalha muito longe de seus locais de trabalho, então aí vai 3 horas, 2 horas de ônibus, ida, volta. É um cansaço, é um trabalho, assim, puxado, que demanda muito do tempo e um tempo que, assim, acaba implicando nesse estilo de vida da pessoa. E aí eu fico sentindo que talvez provavelmente a forma como a classe média faz essa transição, classe média burguesia faz essa transição para o veganismo, e a forma como a população periférica faz essa transição é muito diferente. E aí eu queria dizer, assim, se você tem essa impressão, se você concorda, discorda, e se você acha que existe, como você lidou, se esse contexto se aplica a você, como é que você lidou com isso? Então, realmente, para o contexto, né, da periferia é muito mais diferente. Por exemplo, eu, no momento, estou morando com uma prima e eu vejo isso por ela, porque ela trabalha bastante, mas só que no momento ela sempre foi muito interessada, sempre só faltou aquele empurrão, né? E como eu tô aqui, a gente tá fazendo esse mês de agosto totalmente vegetariano, nada de origem animal. Então, assim, tá sendo uma experiência muito legal, porque ela tá gostando, ela tá amando todas as comidas, e eu tô focando muito nisso, sabe? Em comidas simples, rápidas, porque ela sempre falou, César, mas é porque eu chego em casa, eu não tenho tempo, e que sei o quê, e tudo mais. E realmente, vendo a vida dela, ela realmente não chega a ter muito tempo para ela, para fazer as coisas, e até mesmo para conversar com o filho dela e tudo mais. Então, para periferia é muito mais complicado pela essa questão. Então, o que eu sempre digo é, se você tem tempo, por exemplo, se você tem um domingo, você nem sempre precisa todos os domingos estar fazendo isso, mas pelo menos um domingo, assim, a cada 2 semanas, você pode, tipo, tirar esse dia e congelar a comida, entendeu? Faz, tipo, 1 quilo de feijão, faz 1 quilo de sei o quê, faz já, entendeu? Já deixa tudo guardado em potinho, que durante aquela semana, cara, você só tira e descongela,
faz uma saladinha, porque a gente não precisa de uma alimentação toda elaborada, aquela coisa toda, tipo, nossa, preciso ter 10 tipos de folhas no meu prato. Não é assim, sabe? Porque também tem muito essa questão da má informação de que a gente precisa de tantas quantidades numa refeição para ter tanto proteína, tanto carboidrato, que sei que, gente, não é assim. É muito mais fácil do que a gente imagina. É só a gente misturar e diversificar, sabe? A alimentação vegetariana ela só se mantém saudável assim, na diversificação e com menos produtos industrializados. E realmente, quando a gente vira vegetariano, a gente tem essa autonomia, sabe? Porque a gente não tem, vamos dizer, recursos, né, para poder ir comprar alguma coisa já pronto. Então, a gente preza muito também pela essa questão da autonomia, porque a gente não tem acesso. Então, se a gente não tem acesso, então a gente tem que se virar nos 30. Então, a gente acaba pesquisando realmente alguma receita um pouco mais complicada, mas isso é aquela coisa da mesma coisa do almoço de domingo. O almoço de domingo a gente sempre faz uma comida mais elaborada. Então, eu acho que é muito essa questão do trocar, o que eu sempre converso com minha prima, é a gente trocar e inverter os papéis. Por exemplo, a questão de dinheiro. Se a gente gasta, tipo, 20, 30 reais no quilo de carne, tipo, a gente vai ter que gastar um pouquinho a mais também em algum tipo de grão ou cereal. Então, quando a gente bota no papel, a gente percebe que a gente não está gastando a mais. A gente talvez poderia estar gastando o mesmo preço ou até menos, porque tem muita gente que economiza, mas tem gente que gosta de se dar, como eu posso dizer, um presente assim. Eu mesmo, quando sobra dinheiro, eu falo, pô, eu queria tanto comer aquela tal marca, eu vou lá, pego o dinheiro e vou comprar, entendeu? Eu não vou ficar, tipo, me restringindo e falando, não, isso daqui é barato, que sei o que, eu não posso comer. Gente, não é, é questão de economia, entendeu? A mesma coisa do que a carne. A gente não sacrifica para comer aquele churrasco no final de semana. Então, a mesma coisa no vegetarianismo. A gente vai se sacrificar também para poder ir em um restaurante caro que a gente gosta, ou comer um certo produto, mas é o que eu falo também, não é se prender a esse tipo de coisa. Porque o problema da nossa geração, essas coisas, é se acomodar muito fácil com o que já está ali pronto, sabe? É o nugget, é a salsicha, é aquela coisa. Então a gente fica muito nessa transição da necessidade de querer achar nugget, salsicha. Gente, aprenda a fazer, é muito mais saboroso, entendeu? A minha mãe mesmo, ela já teve uma vez que eu ri muito, porque antigamente eu fazia, né? E como esses tempos eu não estou com muito tempo, e também agora que começou a lançar esses produtos, tenho vontade de experimentar, mas também é algo que eu não consigo comer sempre, porque para mim é um gosto totalmente artificial, então eu prefiro muito melhor, tipo, o meu hambúrguer de lentilha, de grande bico, que é muito mais saboroso. E a minha mãe também é outra pessoa que, tipo, eu trouxe, foi uma linguiça do futuro, se eu não me engano, e, cara, ela detestou. Ela, eu prefiro muito mais a tua linguiça que você fez no outro dia, que sei o que é. Mãe, tá bom. Mas assim, é algo que, tipo, eu também não como sempre, sabe? Então, é a gente parar de se acomodar e pesquisar e entender melhor, sabe, a alimentação vegetariana. Porque eu fui da noite pro dia, mas eu tinha tempo. Eu até hoje ainda sou estudante. Então, assim, eu tenho meu final de tarde para poder fazer, ou minha manhã, assim, que eu acordo. Então, assim, para mim é muito mais tranquilo. Mas para uma pessoa que trabalha, ela tem que criar uma rotina, entendeu? Ela tem que se acostumar. E é o que eu sempre falo com a minha prima. Tem muita receita que é muito fácil. Então, assim, o mesmo tempo de preparo que a gente gasta com a carne, a gente vai gastar preparando algum vegetal, uma leguminosa. Então, por exemplo, se você deixa o seu feijão, sua lentilha de molho, o seu feijão não vai precisar cozinhar 30, 40 minutos. Você só vai cozinhar de 10 a 15 minutos, o grão já está ok, entendeu? Então, assim, você economiza mais tempo e fora que tira os antinutrientes que está presente ali nas leguminosas. E fazer uma salada, gente, todo mundo sabe que menos de 2 minutos, talvez, você consiga fazer uma salada. Então, assim, dependendo do que você for fazer, você faz muito rápido. O hambúrguer de lentilha, grande bico, é só você deixar de molho, bater no processador e temperar e moldar, gente, jogar na frigideira. Ao mesmo tempo que você pegaria a sua carne, limparia, temperaria, depois empanar e fritar, entendeu? Então, assim, é o mesmo processo, só que de outra forma.
É só aquela coisa mesmo de autossabotagem que a gente fica na nossa cabeça. Eu não vou saber fazer. Eu não sei fazer. Entendeu? Então, é muita questão de autonomia. Então, para muitas pessoas vai dar certo, mas para outras realmente não vai dar. Eu conheço muitas pessoas que são vegetarianas, mas têm uma alimentação muito ruim, porque não tem tempo para cozinhar. Então, como você disse, é 2 horas para ir para o trabalho, depois faculdade, aí chegar em casa tem que fazer trabalho, entendeu? Então, e fora que a gente tem muito essa escassez de alimentos na rua, né? A gente vê muitas lanchonetes com fritura, com produtos ruins, e a gente vê muita pouca barraquinha de fruta. Então, para uma pessoa que ainda está na transição e tá naquela coisa da fome, no momento da rua, é muito mais difícil para aquela pessoa ter a paciência e a escolha, sabe, de preparar algo para sair de casa e ou ter o pensamento de, putz, eu vou não posso no hortifruti, tem um senhorzinho ali da barraca, eu como uma fruta, que é até mesmo mais saudável. E é o que eu também falo, não tenta, tipo, entrar no veganismo e procurar coisas que vai substituir o que você comia. Porque o pessoal tem muito disso, como que você come na rua? Cara, não é o que eu como. Eu não vou procurar o que eu sempre comia. Por exemplo, eu não vou para a rua com o pensamento de, eu quero comer uma coxinha de jaca em tal lugar. Não, eu sei que nem todo lugar tem, entendeu? Então, antes da gente sair, a gente pode pesquisar o local. Ou, se não tem, come fruta, gente. Fruta tá aí, entendeu? Às vezes a gente consegue até fruta na rua, do pé, ou vai no hortifruti, compra fruta que é super barato o quilo. Maravilhoso. A Luana perguntou aqui, ela disse que ela tem pouca criatividade com temperos. E perguntou o que você indica para melhorar isso. Então, realmente é pesquisar. É entender. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito viciada em sazão, aqueles temperos pronto. Acho que todo mundo, né? Então, é questão de você olhar os ingredientes. Eu gosto de tal tempero para usar em tal coisa. Então, você olha lá na embalagem, você olha, tem alho em pó, tem cebola em pó, tem pimenta preta, tem páprica defumada. O que você vai fazer? Você vai numa loja a granel ou no mercado mesmo e compra esses temperos. E simplesmente substitui, entendeu? E vai colocar uma quantidade. Aí, na questão da quantidade, que é algo que eu fui aprendendo muito. No começo eu errava muito, às vezes já teve vezes de eu colocar uma colher cheia de sopa de cominho, gente. Cominho não é algo que se come assim, entendeu? Cominho é um tempero muito forte. Então, é questão da gente aprender, a gente aprender a colocar. Então, coloquei, ficou com gosto meio forte ou gosto ruim, já não coloco mais. Mas, assim, ficou um gosto bom, mas ficou muito forte, diminui na quantidade. E assim a gente vai aprendendo, porque é questão de autonomia mesmo e também de questão de gosto. Por exemplo, vai ter gente que vai adorar muito orégano numa pizza, mas tem gente que não vai gostar. Entendeu? Então é questão também de gosto. Então é a gente aprender o que o nosso paladar está acostumado e gosta, sabe? Que por mais que a gente não, por exemplo, eu não consumia muitos vegetais. Hoje em dia eu amo quase todos. Eu acho que é raro eu não gostar de algum vegetal. Mas vai ter um ou outro que eu não vou gostar. E eu não vou me obrigar, porque tem outros vegetais que possam substituir aquele. Então a gente não precisa, nossa, ter que comer batata doce ou comer uma abobrinha, entendeu? Não é obrigatório, mas é você aprender que tem outros vegetais que vai substituir e também se reeducar, porque muitas das vezes que a gente fala que não gosta é da maneira que a gente comia. Porque, por exemplo, a minha prima mesmo, a primeira vez que a gente fez foi algo que ela não gostava, que foi a berinjela, que ela sempre falou que tinha um gosto amargo, era ruim. Eu falei, cara, não é que ela tem um gosto amargo, é o preparo de como você fazia ou sua mãe que não estava certo, porque a berinjela a gente precisa deixar ela de molho no sal para tirar aquele amargo. Se a gente não faz esse processo, ela vai ficar com gosto amargo e forte. Então, fazendo esse processo, já anula esse amargo, entendeu? E depois é temperar, empanar e fritar. E pronto, entendeu? Então, é questão mesmo de se entender na cozinha. É saber o que você gosta e ir implementando e experimentando coisas novas de formas diferentes. Porque se a gente não experimentar de forma diferente, a gente nunca vai saber se gosta daquilo. Por exemplo, eu odiava quiabo. Hoje em dia eu amo quiabo, mas eu como quiabo cru, entendeu? Porque é algo que eu aprendi com os frus, essas coisas que se come e que é algo muito bom. O chuchu, gente, que é algo que era muito sem graça para mim. Era algo que eu odiava. Era chuchu porque eu não tinha gosto, tinha gosto de água, e eu, na época, não gostava de água. Então, assim, foi um processo, sabe?
E o chuchu você pode comer ele cru e ele é muito mais gostoso, porque ele é doce. O chuchu ele é doce, gente. Então, assim, é muito doido, sabe? Então, a gente é entender e aprender o que a cozinha tem a nos oferecer, sabe? Eu gostei que tu comentou disso, porque é meio que. Essa transição é meio que uma readaptação do paladar mesmo, né? Então a gente tá, tipo, muito acostumado com o gosto da carne, com o gosto do leite. E aí, tipo, a primeira vez que você tirou uma vez, a primeira vez que você tomar, você vai falar, mano, muito ruim, muito não gostei. Mas à medida que você vai esquecendo do gosto, assim, né? Tipo, se acostumando aos novos gostos, muda completamente. É muito engraçado. A minha mãe, a gente tava, tipo, vamos, tô convencendo ela aqui, trazendo ela pro lado. E aí ela fez um hambúrguer de grão de bico, que é a primeira vez, eu nunca tinha ouvido hambúrguer de grão de bico. Eu falei, mãe, diferente, né? Você não errou alguma coisinha, não? Mas foi assim, na segunda, terceira vez que comi, nossa, eu tô achando uma delícia, assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa, isso aqui tá melhor que. Cara, melhor que nuggets, sabe? De longe. Enfim. A Luana perguntou aqui também. Na verdade, ela foi falar da berinjela. Porque ela disse que. Calma aí, deixa eu subir um pouco. Teve uma vez que ela foi fazer uma berinjela, né? Um prato com berinjela e colocou a berinjela pra selar com sal. E nossa, ficou muito salgado, muito salgado. Aí ela perguntou se eu tem que lavar a berinjela depois. Sim, tem que lavar a berinjela. Geralmente. Tem que lavar, até mesmo para tirar o sal, né? Porque a gente coloca muito sal ali. E até mesmo do resquício do gosto. Então, assim, se a gente não tirar aquilo ali, vai ficar ainda também com o gosto do amargo, porque tá ali no alimento. Então, a gente tem que limpar. Ele só apenas vai sair para fora. Mas ele não vai escorrer totalmente, ele vai continuar ali no alimento. Então, a gente limpa. Perfeito. A Francisca fez um ponto aqui que eu vou até emendar com uma pergunta que eu tinha. Ela perguntou se você toma algum complemento de B12. As pessoas vivem enchendo o saco sobre isso. E eu ia perguntar isso também. Eu sei que, tipo, depois de um papo que eu não tinha ideia disso, sei que B12, você pode retirar B12 pelo SUS, o que eu achei super legal. Por outro lado, já vamos entrar naquele assunto de informação de novo, de acesso à informação. Eu queria saber, assim, com o fato das dificuldades de transição dentro da população periférica, o que você acha disso? Como é que foi para você descobrir essas informações? E como é que você entende que elas são passadas ou como vocês agem para passar essas informações dentro da periferia, assim, sobre B12, sobre esse acesso nutricional, enfim, e afins. Porque tem toda uma questão de punk, tem toda uma questão de outros alimentos que você não tinha ideia que dava para comer, enfim, goes on. Sim. Então, a questão da B12, eu suplemento porque quando eu já entrei no veganismo, eu já entrei com deficiência. Então, não foi decorrer da minha alimentação vegetariana, não foi por nada disso. Foi realmente pela minha alimentação já carnívora que já estava me deixando com deficiência. Eu não estava absorvendo a B12 direito, então, tipo, eu estava com uma taxa de 400 caindo já para 300, que já é uma deficiência, entendeu? Então, foi até um impacto, né? Porque a gente se alimenta de carne, a gente está naquela genialidade que a gente está imune de tudo, que a gente tem todos os nutrientes, então tá ok, e é isso, eu sou aqui o Hulk. Mas só que não é isso. Então, é muito complicado, porque por exemplo, eu quando eu descobri essa questão da B12, foi aí que eu comecei a me questionar. Não foi no começo, né? Porque no meu primeiro dia eu já fui pesquisando tudo real, que foi tipo quando eu virei da noite pro dia, né? Então, quando eu me deparei com a B12, eu pesquisei bastante. Eu acho que eu li uns 3 ou 4 estudos, reportagem, vídeo falando sobre isso. E para mim, na primeira vez que eu fui questionado sobre a questão da B12, que eu me via ali pesquisando pela questão, né? Eu fiquei, cara, putz, será que realmente a gente só come vegetais? Porque se não tem no alimento, né, no vegetal, porque a gente, que dizem que a gente só consome vegetais, se aquela B12 ali é muito importante para o meu organismo e não tem nos vegetais. Aí é algo que eu fui pesquisando e fui entendendo, né? A carne, quer dizer, a B12, ela não é exclusivamente da carne. Isso a gente já tem vários estudos dizendo sobre isso, é óbvio. E a gente percebe que os nossos ancestrais, eles conseguiam essa B12 era através da sujeira, vamos assim dizer. Porque a B12, ela está presente na sujeira, né?
E antigamente a gente não tinha essa necessidade de estar sempre lavando os alimentos. Na verdade, nem existia essa questão, né? Porque a gente não tinha estudo, a gente era, vamos dizer, homens da caverna, a gente não sabia nada sobre isso. Então, a B12, ela sempre teve ali presente no vegetal, só que ela não é integrada no vegetal. O vegetal, ele não absorve. Mas o solo que está ali, ele está rico de B12, entendeu? Então, através de quando a gente pega, passa a mão nos lugares e vai depois comer o vegetal, a gente estava absorvendo aquela B12. Só que hoje em dia, com a maneira que a gente vive, não tem como mais a gente fazer isso, porque até então até a água ela tem cloro, essas coisas que mata B12. E antigamente as águas ela tinha B12, entendeu? E por causa dessa questão. Ou você vai achar algumas nascentes, né, que assim, que não esteja pisado pelo ser humano, que não esteja já contaminada, você vai achar ainda B12. Mas, assim, na água que a gente tem da torneira, essas coisas não tem pela essa questão, porque a gente limpa a nossa água. Até mesmo porque é necessário, né? No contexto que a gente vive, hoje em dia é necessário a gente fazer essa purificação. Então, a B12 a gente conseguia dessa forma, era com alimentos sujos e é através da água. É o resumo real. E para a gente chegar nessa questão da população, né, de informação sobre os vitaminas e tudo mais, é aquela coisa, a gente acha, né, que a gente vai conseguir todos os nutrientes através só da carne, né? À toa que a gente se obriga a estar comendo esses alimentos, mas é o que eu sempre falo, a população negra ela não come carne, é um mito que a população negra ela come carne, porque o que ela come é resto da carne, que é a salsicha, é o nugget, é todos os alimentos embutidos industrializados. Então aquilo ali já não é uma carne, aquilo ali é um industrializado, empacotado, que com uma química, né, que é para conservar e fazer aquela coisa toda, aquele gosto. Porque se eu acho que se bobear, a gente pegar um nugget real, sem botar aquela química, aqueles corante, mas não sei o quê, com certeza não vai ter aquele gosto viciante que a gente fica, né? Então, para chegar na população, para a gente conversar sobre isso, a gente é muito complicado, porque é o que a gente mais discute, a questão da proteína, é que a gente acha que a fonte de proteína primordial é a carne, só que não é, gente. Para o boi e a vaca conseguir a proteína dela, ela precisa comer o mato. Óbvio que a gente não vai sair comendo mato daí da rua, né? Óbvio. Mas é através dos vegetais, entendeu? É através dos vegetais que eles vão ter os aminoácidos necessários que vai compor ali e que vai formar no organismo deles. A única coisa que a gente faz ao comer a carne é comer aquela proteína já pronta, entendeu? A gente só não dá o trabalho do nosso corpo de formar os aminoácidos e formar a proteína. É a única coisa, a gente só vai comer a vitamina, a proteína ali já mastigada, processada pelo animal. Só que hoje em dia os animais não são através de pasto, são através de rações e suplementos. E muito dessas vezes é ração transgênica. Então, por mais que tipo tenha essas pessoas de good vibe, que é como carne orgânica, que sei o que e tudo mais, mas está comendo algo ali transgênico, sabe? Então, a gente falar de alimentação é isso, sabe? Para chegar realmente na favela e falar de alimentação, a gente tem que falar da questão nutricional, porque é um mito muito grande para a gente. Eu já, por exemplo, eu tenho um primo meu que ele faz academia. E quando eu virei vegetariano, a gente discutia muito isso, entendeu? Então ele ficava muito dessa coisa, você vai ficar fraco, que a gente precisa de proteína só tem nos animais, e blá blá blá. Então, assim, eu sempre fui conversando com ele, aí fui mostrando a soja, que a soja tem muito mais proteína do que a carninha dele e vários outros vegetais que ele poderia conseguir essa proteína. Então, para a gente chegar a conversar, cara, é muito complicado, porque vai ser uma discussão muito grande e até mesmo porque é algo que aquela pessoa cresceu ouvindo. Então, assim, quando a gente tenta desmitificar tudo aquilo que a gente foi aprendido, cara, é um processo muito grande. Então, até aquela pessoa entender, digerir aquilo, pesquisar, é um processo muito grande. Silvio, eu ia te perguntar, agora a gente passando um pouquinho mais do assunto só, peraí, tem um gato aqui. Gente, eu queria compartilhar com vocês que a minha mãe, ela fala que é impossível ser vegana, porque dentro de casa eu como pelo de gato o tempo todo. E aí, tipo, você não pode ser vegana porque você come pelo de gato. Tem na comida o tempo todo. Mas, enfim. Ó, eu ia perguntar pra você, assim, sobre... Você tá comentando sobre os produtos industrializados. Peraí que eu vou tirar o meu aqui da frente. E especificamente, eu queria te perguntar, assim, como você disse,
o veganismo não necessariamente significa um estilo de vida mais saudável. Porque você pode substituir tudo aquilo que você comia por produtos industrializados. E produtos industrializados não são necessariamente saudáveis. E aí eu queria entrar num assunto sobre o consumo de comida orgânica e sobre essa precificação, né, que tem em cima dos alimentos orgânicos. Como é que você lida com isso? E essa foi uma pergunta do meu amigo que foi lá assistir o jogo do Neymar, que onde você compra os produtos, como é que se isso é acessível e se fica muito longe, muito distante da periferia, né? Então, quando eu morava na Tijuca, como eu disse, lá eu tinha muito mais acesso às coisas. Então, assim, lojas a granais eu tinha variadas, então poderia comparar preço, fazer aquilo, e mercados também era bastante. Eu agora estou morando na Zona Oeste, que é um lugar esquecido daqui da capital do Rio, né, vamos assim dizer. E aqui o acesso é um pouco mais complicado. Por exemplo, os mercados aqui não são tão grandes, até mesmo o mesmo mercado que tem aqui, que tinha na Tijuca que eu frequentava, aqui é muito menor. Então, a possibilidade de ter produtos é muito menor. Então, fica um pouco mais complicado. Mas na maioria dos mercados, a gente vai achar grãos, né, cereais e vegetais. Então, a gente não precisa estar procurando por aí da vida uma amêndoas, porque, cara, não é algo acessível, porque a grama é 8, quase a R$ 10, é algo, tipo, absurdo. E que é algo também não é brasileiro, né, gente? Uma coisa que a gente precisa também é essa soberania alimentar que a gente precisa no brasileiro, né? Porque a gente busca muito alimentos de fora, mas a gente não olha para o que a gente tem, por exemplo, a castanha, entendeu? Então, assim, a gente precisa também dessa soberania alimentar através dos alimentos, porque a gente consome muita coisa importada, mas não consome os nossos próprios produtos, sabe? É muito doido isso. E os orgânicos, para mim, lá na Tijuca, era um pouco acessível, mas não em relação ao preço, mas pela localidade. Mas muitas das vezes não era tão acessível para mim, ainda mais que depois a minha mãe, quando eu fui entender os orgânicos, pesquisar melhor, a minha mãe ela já era vegetariana, então a gente passou a comprar mais coisa pra gente. E ali a feira, já na Tijuca, já não era algo acessível. Então eu só de pensar que, putz, eu sair daqui da feira e ir para um orgânico vai ser muito mais caro. E eu não vou dizer que o orgânico é barato. O orgânico realmente, quando é de atravessador, de mercado, realmente é caro. Eu vejo no mercado uma alface a R$ 4,50, R$ 5. Tipo, mano, tá de sacanagem, entendeu? Nunca que eu vou olhar para uma alface de R$ 4,50 e vou falar, nossa, eu vou querer comprar, entendeu? Não é assim que funciona na periferia. Então, aí só que pesquisando, né, um pouco melhor, eu conheci o Armazém do Campo. Eu acho que muitas cidades não têm. Eu acho que, se eu não me engano, só tem aqui no Rio, São Paulo e mais algum local que tem o Armazém do Campo, porque eles são abastecidos pelo movimento MST, né, que é o Movimento Sem Terra. E geralmente eles são muito baratos, literalmente. Na verdade, às vezes chega até a ser mais barato do que o produto convencional no mercado, mas convencional assim, com agrotóxicos, essas coisas. E até mesmo, como se fala, às vezes até no mesmo preço, sabe? Por exemplo, quando eu descobri eles, mas eu só fui realmente consumir, comprar no meio da pandemia, que foi quando eu comecei a ter essa consciência do pequeno produtor, dele não está sendo ajudado pelo governo, enquanto nossos bancos sendo ajudados com trilhões, né? E isso me tocou demais, e foi que eu comecei a entender melhor, né? E pesquisei isso, que foi a Terra Crioula. E, cara, os preços deles é absurdamente muito acessível. Por exemplo, o quilo da banana era de R$ 2 a R$ 3. O quilo como se fala, da mandioca também a R$ 2, R$ 3. A alface, se eu não me engano, era R$ 1,50 a R$ 2. Então, assim, tudo era orgânico, bem bonito, porque as pessoas também têm essa visão de que o orgânico é fake e tudo mais. Gente, é a natureza. Vai ter uma hora que ela vai nos dar presente, outra hora ela vai estar dando tapa, entendeu? Então é normal que vai vir, às vezes, o produto feio. Mas não é porque aquele alimento é feio que ele vai ser menos nutritivo, que ele tá ruim, entendeu? A gente precisa também tirar esse estigma, né, de que é o alimento bonito e feio, porque é uma das coisas que também acaba enfatizando a questão da fome no mundo, né, e o desperdício de alimento, porque os mercados eles acabam jogando alimentos fora que tipo
tão bom para consumo, só que assim, não tá tão bonito e acaba jogando aquele alimento fora só porque vai ter pessoas que não vão querer comprar, que acham aquele alimento ruim, feio, e vão acabar jogando fora, que poderia estar, pelo menos, ou até mesmo fazer uma sessão, né, de produtos que tá para estragar, ou alimentos que já estão bem feinhos, e colocar com um preço mais barato, só que eles não fazem. Aí uma coisa que eu gostei de eu vir morar para cá, que já aqui nos hortifrutis e mercadinho eles já fazem isso. Eles botam, tipo, bandejas enormes, tipo, a R$ 1, entendeu? Tipo, às vezes você compra, tipo, quase 10 berinjela a R$ 1, sabe? Que são alimentos que já estão para estragar e eles botam no saco, às vezes na bandeja. E eu faço a festa, né? É óbvio. É óbvio, porque eu sou uma pessoa que me dá mais fruta. Se tiver fruta, aí que eu vou comprar mesmo. Porque eu consumo hoje em dia muita fruta. Então, é muito doido, né, da gente pensar nisso. Então, o uso orgânico, ele não é acessível, não é por causa do produtor. É porque o governo não dá subsídios àquele produtor, entendeu? Então, assim, a gente vê, tipo, aqueles fazendeiros de extensões de soja, milho, transgênico, eles têm subsídios, eles basicamente não pagam nada. E quem paga é a gente. Que a gente fala que é barato, mas não é, entendeu? É a gente que está pagando, porque os governos dão muito dinheiro para eles e a volta é quase pouca. Então, quando a gente fala disso, de orgânicos, população e para todo mundo, os orgânicos são baratos, de certa forma. Só que eles não são tão por causa dos impostos que eles têm que pagar. E é uma coisa que eu aprendi a olhar para os orgânicos também dessa forma, sabe? Que não é que eles são caros, só que eles acabam pagando mais impostos. Então a gente tem que ajudar, incentivar aquele tipo de produção. É porque o que eu também ouço muito desses veganos, né, liberais, é muito, a gente precisa comprar sim, da marca Unilever, que sei o quê, que a gente precisa incentivar o mercado. Porque em vez de você dar R$ 20 numa bandeja de 200 gramas de um bagulho ultra processado, por que você não investe esse dinheiro num produto orgânico que depois você vai lá militar na internet dizendo que orgânicos é caro, sabe? Então, assim, antes da gente falar, a gente tem que comparar do que a gente consome, sabe? Porque, por exemplo, como eu disse, essas pessoas estão consumindo, tipo, vai no mercado e compra umas 10 bandejas de Futuro Burger, mas aí depois na internet tá falando que orgânicos não são acessíveis, mas, tipo, mano, não é acessível para quem? Para aquela população que realmente não vai ter aquisição para poder comprar, mas de você que está comprando 10 bandejas de Futuro Burger, você tem muito bem sem dinheiro, porque, gente, orgânico, comprar no lugar certo, ele não é caro. Óbvio que se você comprar dessas cestas pronta, porque eu vejo, tipo, essas cestas prontas, tipo, a R$ 50, vem 4 tipos de fruta e 4 unidades daquela fruta. Não vem mais do que isso, entendeu? Então é óbvio que isso vai ser caro, porque é um atravessador, mas se você consegue achar o produtor realmente, até mesmo em feiras livres orgânicas. E outra coisa que eu também aprendi bastante com a Juliana, que vocês conversaram. Às vezes a gente tem produtores orgânicos nas feiras comuns. Eu mesmo consegui achar um aqui que ele produz os produtos dele, só que tipo ele não tem dinheiro para isso, para comprar um certificado, porque certificado é muito caro para orgânicos. Então a gente já entra nessa questão, porque muitas pessoas são produtores orgânicos, só que não têm aquisição e até mesmo conhecimento de poder dizer que aquele produto dele é orgânico, sabe? Então, muito complexo a gente falar de orgânico por causa disso, porque a gente tem um governo ali contra as pessoas, porque vocês viram a luta que foi do pessoal para conseguir o auxílio no meio dessa pandemia, porque eles não tiveram direitos, aí teve que entrar toda essa questão da gente ir lá impressionar e até eles aprovarem, porque também demorou pra caramba para eles aprovarem. Então, assim, é muito complicado quando a gente tem um governo contra esse tipo de população, sabe? Que estão ali na luta, realmente dando alimento de verdade para as pessoas, só que tá ali o governo, né? Indo contra, não ajudando. Aí, por exemplo, né, tô aqui o quilo do tomate orgânico é R$ 10, mas, cara, além do tomate ser um alimento frágil, porque requer, né, um cuidado para transportar, tem essa questão dos impostos, porque os impostos é muito grande. A gente, cara, só metade dali do produto orgânico é imposto. E quando você compra no mercado, que é aquele cheio de agrotóxico, ele quase não tem imposto, entendeu? Então, se para a gente pressionar e falar de orgânicos para a população, a gente tem que pressionar o governo antes de criticar de quem está ali produzindo. Maravilhindo, maravilhindo. Silvio, eu ia te fazer uma pergunta agora.
já vendo dentro do movimento vegano, dentro do veganismo, sobre se você enxerga, assim, sempre tem, na verdade, eu imagino, mas sobre as diferenças mais marcantes, acho, que você enxerga, que você vive, entre o veganismo para a população periférica branca e para a população periférica preta. Então, como eu posso dizer, eu acho que nesse contexto a gente tem essa divisão, óbvio, de questão racial, mas não chega a ser tão grande, porque a gente vai depender muito do contexto da que a pessoa tá, porque, por exemplo, a gente vai ter muita gente negra dentro da periferia que vai, muita gente não, uma minoria ali, que vai ter o poder aquisitivo para poder comprar certas coisas, e uma pessoa branca não vai ter. Então, já não parte muito da questão racial, mas sim pelo acesso, mas também até mesmo pela questão do trabalho, né? Que é aquele acesso que aquela pessoa branca tem, que a gente, como a gente fala da questão da faculdade, né? Para uma pessoa branca entrar, por mais que ela seja da periferia, para ela entrar na faculdade é muito mais fácil do que uma pessoa negra, entendeu? Mesmo que aquela pessoa estudar na mesma sala, o colegial todo, para aquela pessoa branca vai ser muito mais fácil. Então, para a gente falar desse quesito, né, do acesso ao alimento, eu acho que é muito pela questão do acesso que aquela pessoa tem, entendeu? Seja de trabalho ou até mesmo aquisitivo, né? Porque muita gente branca que está dentro da periferia também tem muito poder aquisitivo em relação a dinheiro. Então, isso vai depender muito da questão também regional, porque a gente vai ter cidades que vai ter o governo pouco se fudendo para aquela população que mais tem. Por exemplo, a periferia mesmo. A maior parte da periferia são pessoas negras. Então, é muito complicado a gente ter alimentos frescos dentro da periferia em alguns locais, entendeu? Aqui no Rio, eu já não conheço alguma favela, porque também nunca fui em todas, né? Mas a maioria das que eu já fui tem um acesso a pessoas vendendo vegetais, a feira livre, mas vai ter cidades que não vai ter. Então, esse acesso vai muito do que o governo dá, sabe? Porque às vezes tem pessoas que estão querendo fazer a feira livre ali, mas a gente precisa fazer 11 zilhões de burocracia que acaba impedindo daquilo ali se realizar. Maravilhinda, Silvio. Acho que o Guilherme desmutou, não sei se ele quer perguntar. Gui, você vai perguntar? Acho que não. Escuta, Silvio, daqui a pouco a gente já bateu o horário. Eu queria saber como é que você está em questão de tempo antes da gente continuar. Para ver. Para ver do seu tempo mesmo. Só Não, para me pensar. Tranquilo. eu tô livre. Hoje eu tô livre. Show. Eu ia te perguntar o seguinte, você comentou lá no comecinho sobre as suas descobertas com relação à ancestralidade. E eu vi que no seu canal, gente, para quem não sabe, se eu tenho um canal, vão lá seguir, tem umas receitinhas, ó, tops. Sobre que você acabou trazendo essa visibilidade para a culinária africana por meio do veganismo. E aí eu queria saber, assim, nesse sentido, como é que você acha que é possível trazer essa visibilidade para esses traços da cultura africana, das culturas africanas, né? Dentro do movimento vegano, né? Por esse movimento. Então, eu pesquisando, né, porque na época que eu fui criando o perfil, eu também me peguei muito no questionamento de me denominar como uma pessoa vegana, sendo preta, né, porque a gente vê o racismo muito atrelado no movimento é, vegano, então ficou muito complicado. Então foi nessa questão do questionamento, eu fui pesquisando e eu conheci o movimento Rastafari, que já é um movimento bem mais antigo do que o movimento vegano, e eles têm todo esse pensamento de não, como se fala, ferir um ser, né, que é os animais, e não consumir aqueles tipos de produto. Então eles já tinham esse pensamento muito antes, que eles são pessoas da África que veio com esse pensamento, e então aquilo ali foi que eu fui pesquisando, só que eu não me identifiquei com o movimento Rastafari em relação, porque realmente é um estilo de vida, né?
Porque o pessoal tem muito também essa questão de falar que o veganismo é um estilo de vida. De certo ponto, o veganismo é um estilo de vida, sim. Só que ele é muito mais político do que um estilo de vida, eu acho, né? Agora, o movimento Rastafari, sim, é um estilo de vida, porque você tem toda aquela, vamos dizer, um resgate, porque o veganismo, vamos dizer assim, ele vai ter 1.001 pessoas, entendeu? Diferentes. Já no movimento Rastafari, eles vão ter um movimento que acredita naquilo que eles sabem, que o movimento Rastafari segue e tudo mais, entendeu? A única coisa que no veganismo a gente faz é respeitar os animais e ser políticos, né? Se conheceres como seres políticos, porque políticos nós somos, só que a gente não se reconhece, se denomina como seres políticos, né? Muitas das vezes. Então, para minha ancestralidade foi muito nessa questão. Eu sempre vamos dizer, até um certo momento da minha infância e da minha adolescência, eu me via como uma pessoa morena, né? Vamos dizer assim, uma pessoa de pele clara, realmente sou uma pessoa de pele clara, e pela pressão e pelo todo o racismo que eu fui nascendo, eu aprendi a odiar meu cabelo, eu aprendi a odiar muitas das vezes a minha cor, então, sempre tentar me dizer que eu era mais claro e tudo mais, sabe? Sempre tentar me aproximar do branco, que é o que a gente é ensinado. E já com o veganismo, quando eu já estava nessa questão dos movimentos negro, que foi que realmente que me fez, né, entrar para o veganismo, foi a questão do nutricídio que a gente tem dentro da nossa população, porque a gente está morrendo muito mais pela boca do que a polícia entrando na favela, entendeu? Então, a gente já entra nesse impasse, né, do que a gente está se alimentando, está nos matando, porque não adianta nada a gente estar indo para manifestação, manifestar por vidas negras importa e que deixa a gente viver, se a gente mesmo não permite nós viver, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente está ali no movimento, gritando no final de semana, lá na manifestação, e depois da manifestação está comendo no McDonald's, no Burger King. Então, assim, não faz sentido, sabe? É uma coisa é igual o meme, enfim, a hipocrisia, sabe? Mas não é hipocrisia a partir das pessoas, é a partir do momento que elas não têm conhecimento realmente, sabe, da palavra nutricídio. Eu mesma nunca ouvi na minha vida o que era nutricídio, nem sabia o que era, nem sabia que existia. E a gente percebe isso através do movimento que realmente a maior taxa de população que está morrendo é a negra através da diabetes, de doenças crônicas. Então, assim, a gente começa a perceber isso. Então, para mim, a ancestralidade ela já começou a partir disso, sabe? Então, se realmente nós, povos negros, temos muito mais probabilidade de ter intolerância à lactose, que é algo que a gente não estava acostumado, que foi imposto pelos brancos para a gente, então, o que a gente se alimentava, sabe? Então, foi nesse questionamento que eu fui pesquisando sobre a alimentação africana, que, gente, é muito difícil você pesquisar qualquer coisa sobre a África. Cara, até questão alimentar é muito complicado, porque a gente tem registros, mas são um registro depois de 1.500 anos, entendeu? Então, assim, a gente já tem a colonização ali do branco, então a gente já tem a influência da carne, sabe? Então, é muito difícil a gente achar pratos de certos lugares da África que não contenha alimentos de origem animal. Mas, até hoje, a África, ela consome muitos vegetais. É um continente que ainda consome muitos vegetais. A maior parte da sua alimentação na semana, para vocês terem noção, tipo, um frango é muito mais aquela carne, o alimento de domingo, e às vezes nem do domingo, é só para os momentos festivos, que é casamentos e várias outras coisas. Então, você pega tribos e populações que, na maior parte, se alimentam só de vegetais. É muito raro de consumir carne. E muitas das vezes também tem tribos que tipo, só consomem vegetais o dia todo, e no final do dia que tem a caça, né? Que é o pessoal que vai para caçar, que ainda a gente tem essas tribos, né? E que ainda não foi influenciado pelo homem branco, entrar nessa vida moderna. E, então, assim, aí já começa a ficar um pouco mais fácil de a gente pesquisar, mas é muito difícil. Muito das pesquisas que a gente tem estão no inglês e no francês. Aí que entra mais
a imparcialidade de uma pessoa negra buscar sua ancestralidade, porque a pessoa não vai ter acesso a esses documentos. Eu mesma, eu falo muito mal inglês. Eu entendo melhor na escrita, não pela fala, também pela fala eu não entendo quase nada, mas pela escrita eu já consigo traduzir algumas coisas, mas nem sempre. Às vezes eu tô olhando o bagulho ali na boa, chega numa palavra que tipo, eu fico, então, o que que tá, o que que tá escrito? Aí eu vou pesquisar, já perde o contexto, entendeu? Então, assim, é muito complicado para a gente pesquisar. E aí vem o francês, que é outra língua que eu não entendo nada. E a gente tem muito mais estudo da África através do francês, né? Porque foi um dos maiores colonizadores da África, né? Então, até a gente pesquisar, a gente entender. Então, é o que eu teve até um post que eu falei sobre isso, sabe? Da gente pesquisar nossa ancestralidade e botar num contexto que a gente tem agora de não consumir carne. Porque, realmente, para a gente ter um estudo bem aprofundado, a gente precisaria de registro. E a África, ela sempre foi um continente que sempre passou o conhecimento através da fala. Não foi por registro, essas coisas. Então, é muito difícil da gente ter registro escrito ou desenhado na África. Por exemplo, a gente tem no Egito, que o Egito é uma das maiores referências da África, pela essa questão, pela, vamos dizer, inteligência que eles tinham naquela época para poder escrever, deixar algumas coisas registradas. Então, assim, para outros povos era muito no boca a boca. Então, para aí até a gente chegar nisso, para a gente conseguir ter esse resgate, é muito complicado, porque quando entra o homem branco, ele basicamente ele tenta excluir toda essa vida, né? Porque eles diziam que é uma vida de pessoas, como posso dizer? Ai, cara, agora não tá vindo a palavra. Mas vamos dizer mais tipo da vida dos macacos, né? Vamos dizer assim, que tipo são pessoas que são que não era civilizado, né? Que eles sempre botou muito isso, né? Na questão da colonização, não são povos civilizados, não são povos que se comportam como a gente. Só que cada povo vai se comportar de uma forma, sabe? Então, com esse apagamento todo histórico, porque até então a gente vê que a África só conseguiu sua independência agora, entendeu? Tipo, a África estava lutando pela sua independência há anos e a gente só conseguiu agora, no final dos anos 80 para 90. Então, até você ter um resgate de um povo, vai precisar de anos para ter esse resgate. Até mesmo nós, povos brasileiros, que a gente, como os negros, né? A gente nunca vai saber de onde a gente veio. Então, para até a gente fazer esse tipo de pesquisa e entender é muito complicado, sabe? Eu mesmo, como uma pessoa negra, me entendendo, é muito difícil, porque eu não sei de onde eu vim. Então, a África ela é diversa. A África não é um povo só. É povos diversos, de várias formas de cultuar um Deus, de cultuar a natureza, de fazer várias coisas. Então, assim, a gente está submetido a se identificar, né? Com certa cultura e tentar cultuar aquela, porque saber realmente da onde a gente veio, a gente nunca vai saber. Silvio, maravilhoso, maravilhoso. Eu ia perguntar para vocês, pessoal. O Silvio respondeu todas as perguntas, eu achei muito legal, porque são papos muito dinâmicos, esses são curtos em duração, acho dizer, mas aborda 200 mil coisas ao mesmo tempo e acho que tipo, fica tudo com. Não vou nem dizer conciso, conciso, profundo e eficiente, acho que essa é a palavra. E eu pergunto para vocês, se vocês quiserem fazer uma pergunta, a última pergunta que seja, podem ficar à vontade. Se não, Silvio, a gente vai ficando por aqui. Eu vou pedir só para a Fran colocar o link do Apoia-se de novo, Fran, se você puder fazer isso, por favorzinho. Quem quiser fazer uma pergunta pode ficar à vontade. Se quiser abrir o microfone também, fique à vontade também. Tô aqui para responder, gente. Pode perguntar qualquer coisa. Ninguém. Ninguém dá o lance. Vai fechar, vai fechar. Eu queria falar mais uma coisinha. Manda, Fran. É porque a B12, ela é algo que, enfim, as pessoas comentam muito, né? Aí eu conheci um cara, ele é um chefe, né? Ele tem até um restaurante em São Conrado. E aí ele é crudívoro, né? Alimenta prioritariamente alimentos crus. E ele fala que a B12, ele meio que repõe a B12 através dos alimentos fermentados. Só que, tipo, eu nunca parei realmente para pesquisar a fundo sobre isso. Aí você já ouviu alguma coisa sobre? Ou, sei lá, algum amigo seu faz?
fermentação? Então, eu também eu vou começar a pesquisar, entender esses negócios de fermentação agora, né? Eu também, tipo, na verdade, sempre tive muito medo de fungo. Na hora que eu, tipo, para vocês terem noção, eu tive medo de comer cogumelo, gente. Vocês não têm noção. A primeira vez que eu comi cogumelo, eu comi com medo, entendeu? Eu sempre tive muito medo. Qualquer coisa que, tipo, estragava, eu, tipo, colocava um pano no rosto, porque eu tinha medo de aquilo entrar e me matar. Eu não sei que coisa era essa, entendeu? Era minha, mas eu tinha muito isso. Então, gente, só de lembrar é muito engraçado, não dá. Era muito doido isso. Mas agora que eu tô começando, né? Teve a primeira vez que foi antes de eu me mudar. Eu tava tentando fazer fermentação de chucrute, só que não deu certo, não sei o que aconteceu. Tipo, o negócio não fermentou, aí eu achei que tinha fermentado, e já coloquei na geladeira, sabe aquela ansiedade? Porque, gente, sério, fermentar você tem que ter paciência. E então eu tô pesquisando agora, né? Inclusive, tipo, tem um e-book da Marcela que está disponibilizado no meu Apoia-se lá, que você contribui qualquer valor e você tem acesso a esse e-book, e lá ela explica muito bem, explica como fermentar, fazer a fermentação tudo direitinho. E agora que eu tô, né, voltando a isso, a tentar de novo e perder um pouco desse medo, porque, gente, é sério, qualquer coisinha é igual o kombucha, outra coisa que, tipo, eu fui tentar também experimentar e, gente, o medo de passar mal, acontecer alguma coisa. Mas, enfim, é muito bom a gente também implementar, não só pela questão de se tem B12 dentro da fermentação, sabe? A fermentação ela é muito importante para o nosso organismo, inclusive para o nosso estômago, porque ajuda muito. Eu, quando eu comecei a tomar kombucha, gente, cara, eu me sentia muito mais leve. A kombucha, tipo, ajudou muito meu intestino. Eu nunca tive problema, assim, não tô falando que eu tinha problema, mas você sente a diferença, sabe? A forma que o seu corpo ele também acaba processando o alimento, sabe? Então, tenta implementar, seja pela kombucha, carefree, que eu ainda tô doido para experimentar, eu nunca tomei, mas dizem que é bom, né? Você também pode também através da fermentação de vegetais, né, que é, por exemplo, o chucrute, e eu já ouvi também falar sobre essa questão que o chucrute ou alimento fermentado tem B12. Eu já vi sobre isso. Só que eu pesquisando, eu vi alguns estudos dizendo que não é muito bem absorvido, entendeu? Então eu não posso te garantir que é 100% seguro. Mas se a gente tem uma pessoa que está viva até hoje, e se ele pode comprovar com esse exame dele que está tudo ok, eu acho que provavelmente é provável, sabe? Porque também se a gente depender de estudo, a gente vai estar muito ferrado. Porque a gente tem muitos estudos financiados para dizer aquilo que eles querem, né? Por exemplo, a indústria da carne, ela financia vários estudos para dizer que a carne faz bem para o nosso organismo e que a gente deve consumir carne. Só que a gente já sabe na prática que realmente não é isso. E tem vários estudos hoje em dia que já comprovam que não é bem isso, sabe? Então, eu acho que vale mesmo pesquisar e até mesmo perguntar isso para uma nutricionista, né? Porque eu acho que ela vai te explicar melhor se realmente é absorvido ou como deve ser absorvida aquela B12 e tudo mais. Maravilhoso, Silvio. Gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais uma pergunta, manda agora, ou aí você vai ficar sem responder. Vai ter que chamar o Silvio lá no Insta dele. Silvio, eu achei uma dúvida aqui, ó. Me fala. É, E Silvio. Ai, desculpa, te cortei, perdão. não, eu só ia falar que se qualquer coisinha, a gente pode me chamar no Instagram, eu tento responder o máximo possível. Eu só não aceito, gente, uma coisa que eu sempre explico nos meus stories, eu só não aceito convite através do chat. Gente, eu não sei que as pessoas têm mania de me convidar ainda pelo chat, porque pelo e-mail é muito mais fácil, sabe? No chat, às vezes, fica muita conversa, às vezes eu acabo ficando sem paciência para responder o resto, então o assunto pode ali se perder, enfim, fora que tem a questão da solicitação. Eu não boto meu celular para notificar, como se fala, mensagem, porque senão eu fico muito ansioso de querer ficar respondendo as coisas, entendeu? Todo esse problema nosso de adolescente é muito complicado isso. Então eu tento não coisar, mas eu tento sempre tirar toda a dúvida do pessoal que quiser, pode me chamar lá que eu sempre tiro as dúvidas
dou dica, mando receita. Às vezes não tem nem receita no meu coisa, mas eu vou lá, faço pra pessoa, mando, não tem problema. Maravilhindo! Silvio, queria te agradecer, então, por ter comparecido. Eu fiz certinho, chamei pelo e-mail, então é por isso que você tá aqui. E, cara, foi muito legal, foi um papo muito construtivo. Eu acho que, tipo, aprendi muita coisa, assim. Eu sei que é uma horinha só e tem muitas coisas que tem que aprofundar muito, como aquele caso sobre informação. Mas gostei, vamos anotar esse papo, porque realmente é algo importante, que principalmente no Brasil, a informação ou ela não chega, ou ela chega distorcida, né? Então, acho muito importante isso. Vai estar anotado e a gente vai correr atrás disso. Muito obrigada, de verdade. E é isso, pessoal. Valeu para quem tava assistindo. Para quem falou, Neymar, desculpa, mas tenho coisa mais importante para fazer. E é isso. Se tem alguma última coisa que você quer falar, ô Silvio? Então, eu queria dizer que, gente, se alguém aqui que não é vegetariano, vegano, gente, vamos entrar pro movimento, né? Porque assim, a gente já sabe que é algo que não está sendo legal para o nosso meio ambiente, ou até mesmo pelo nosso corpo, ou pelas pessoas que estão ali no trabalho, porque a gente sabe que a indústria da carne é muito ruim com as pessoas que estão ali no meio do trabalho. Então, é isso, cara. Bebam água, porque é uma coisa que eu não bebia, mas agora eu tô me acostumando, então bebam isso aí. Beba água, coma mais fruta, e é isso. Perfeito! Pessoal, valeu! Vou dar um beijo e tchau pra vocês. E semana que vem a gente tem mais com um papo muito especial. Quero ver todo mundo lá, hein? Valeu, Silvio! Tchau, gente. Se inscrevam no canal para seguir ele e clica no Apoia-se. Adquiram o livro da Marcela, né? Da Marcela. Isso. E tops. Valeu, obrigado pessoal. pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal conversar com vocês. Tchau. Tchau, pessoal.